mais uma série Dores da Alma. Hoje, terapia do luto. Bom, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Não existe morte, a não ser do corpo físico. Esse, vamos dizer assim, tem prazo de validade. Mas a alma continua viva. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum, necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. Nós viemos com uma missão e temos esse tempo para cumprir essa missão. Outros vêm como aprendizado. É um planeta escola. Viemos aprender, viemos a melhorar, viemos reparar. Ninguém vem a passeio. Se acha que vem a passeio e não está fazendo nada, está perdendo uma encarnação. A morte na Terra é o término de uma existência física e a passagem de ser infinito para uma nova forma existencial. Ela é um interlúdio, ou seja, um intervalo entre diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Sim, a cada etapa da vida, ou cada reencarnação, é uma renovação. Nós aprendemos, nós melhoramos, reparamos os erros passados. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos então o passamento de um ser amado? É difícil para quem perdeu realmente uma pessoa querida, uma mãe, um pai, um irmão, uma mulher, um marido, um filho, se prolongar por esse luto, desesperar até por isso. Isso é claramente visto como total despreparo ou desinformação sobre o que é a morte. É a falta de aceitação desse processo. Então existe o período do luto, cada um no seu tempo, mas não se prolongue por anos. É a falta de aceitação e de entendimento. Dependerá, então, como estamos preparados para isso e de que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. No entanto, a perda de um ente querido é universalmente causa de tristeza e lágrimas em qualquer rincão do planeta, mas a forma como demonstramos esses nossos sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo. Quer dizer, quem sente com entendimento sente, vamos dizer assim, menos desesperador. Tem casos que tem pessoas que passa sofrendo meses numa cama de hospital, ou um leito de casa, e que essa dor e sofrimento, às vezes até sem razão. E muita gente pede até para Deus levar aquela alma, para diminuir o sofrimento daquele enfermo, e mais de quem está ali também acompanhando aquele mau momento, O conjunto de conhecimento adquirido, ou seja, o acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos é fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. Por isso devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontece de conformidade com as estruturas
psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta a sua diferentes nacionalidades, crença, costume, peculiares. Claro, cada país tem um entendimento diferente, tem uma situação diferente. Só para ter uma ideia, o Japão costumam fazer uma espécie de um altar de tudo que o defunto gostava, né? Do recém-desencarnado gostava, era arroz, comida, doce, um altar realmente digno de um banquete. Todas as comidas, todas as coisas que ela gostava, botava ali em forma de altar. Inclusive não somente no cemitério, mas dentro de casa também. Aí já complica, né? Que aí é prender o espírito. Mas a dor da perda costuma estar radicada na incompreensão e do seu respeito ou na apreensão que precede e acompanha. Eliminando-se esses fatores, o indivíduo verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro atuais e dos antigos amores. Na verdade, né, quem ficou no outro plano torceu para que quem veio para este plano tenha sucesso no que prometeu em vir fazer, em melhorar. Ficam torcendo para lá. Ou seja, eles rezando para nós aqui e nós rezando para quem foi para lá. Né? E deixamos outra família lá, deixamos outras pessoas que amamos lá. Por isso esse comentário. São compreensivos as lamentações e os pesares, o pranto e o suspiro, pois o ser humano passa por processo psicológico de adaptação e de reajuste de perda da vida. Os pesares e os murmúrios fazem parte de sequência dos fatos interiores, que são provenientes mentais, gradativos e difíceis, através dos quais a criatura passa a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas de suas temporalidades, das pessoas que partiram. Como disse, alguns vêm com a missão, tem esse período de missão, ela é cumprida, já chegou o momento de voltar, né? Outros vêm com, vamos dizer assim, uma data de validade para cumprir uma tarefa, mas se ela continuar errando, ela volta antes daquele período, para não aumentar as suas dívidas kármicas. Diferentemente, nós temos aquela outra pessoa que tem muita dívida kármica, né? Veio com um prazo menor de vida para tentar resgatar o máximo, só que durante esse período de vida na Terra, ela começa a fazer coisas grandiosas, né? Ela abre centro espírita, ela abre uma igreja, ela começa a ajudar as pessoas, se envolve com assuntos sociais, e quando chega o período dela de desencarnar, que foi um período curto, a espiritualidade vê que ela, como está fazendo um bom trabalho, e esse espírito, né, devedor está fazendo um grande trabalho, eles prolongam a etapa, esse tempo na Terra, através jorrando os fluidos vitais para essa pessoa. No caso, se ela tivesse de desencarnar com 30 anos, ela vai desencarnar com 80 anos, de acordo com o bom serviço que ela está fazendo, uma boa evolução. Diferente do outro, que poderia ter vindo com 80 anos e só comete erro em cima de erro, para não aumentar seu karma, desencarna antes de 80 anos. Às vezes com 30, às vezes com 20. São compreensivos essas lamentações de perdas e os pesares. O pranto, o suspiro, quando o ser humano passa por processos psicológicos. Cada um entende de um jeito, é abalado de um jeito. Como tem gente também no velório que não chora, ele ri. O comportamento dele no velório é de ficar contando piada. É uma reação estranha para uns, mas é a forma que ele está se extravasando. Não somente o choro, né,
seria a forma de demonstrar nessa questão. Então cada um demonstra do jeito que entende e que pode suportar. Às vezes está disfarçando essa dor. Outros não, já entende, respeita aquele momento, né? Também não chora, fica em silêncio. Ou seja, cada um no seu cada um. Então esses pesares e os murmúrios fazem parte da sequência e os fatos interiores, que são provavelmente mentais gradativos e difíceis, através dos quais a criatura passa a aceitar lentamente a ausência, mesmo convicta das suas temporalidades, das pessoas que partiram. Uma das mais importantes funções da tristeza é de policiar um ajustamento íntimo, para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificar-nos com ela em si. Essa questão de ajustarmos o nosso íntimo em relação ao ocorrido, à perda, é que às vezes a gente, em vida com aquela companheira ou com aquela familiar, nós tínhamos um ritmo, um comportamento. E ela indo, esse comportamento passa a ser outro. A rotina muda. Tudo muda. Ou muda em função para suportar, para não ter aquelas lembranças, né, que se torna pesar demais. Então tem que fazer uma rotina nova, totalmente diferente. Muitos até se mudam, né, de uma casa para poder suportar, para que aquela lembrança não seja tão torturadora. Não é verdade. Não pode estar acontecendo. Isto deve ser horrível pesadelo que vai acabar. São expressões comumente usadas como negação. São reações costumeiras diante de perdas desesperadoras. A recusa de admitir os fatos e as circunstâncias e os que determinaram é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com o nosso ente querido. É necessário a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Alguns choram em voz alta, outros, porém, ficam sentados no silêncio, como diz. O isolamento transitório pode ser considerado também como uma forma psicológica de defesa para suportar esse transe doloroso. A atenção deste se fixa unicamente no falecimento da pessoa querida. Não é permitido tristeza. Não aperte ainda mais o seu coração, ou para evitar que sejam evocadas com maior intensidade as lembranças queridas. Às vezes a gente tem gente que não vai no velório porque aquele momento de velar um corpo, que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele fica tão marcante, tão vivo na alma, que aqueles anos de convivência, 20, 30 anos, 50 anos, 60 anos, ele vai pro ralo praticamente com aquele tempinho ali do velório. Por isso muitos não vão. Às vezes não vão, não é porque não gostou do falecido, é uma forma de manter viva a lembrança. Porque realmente assistir um velório, a lembrança que fica é mais forte do que em vida. E para superar isso, não é qualquer pessoa que supera isso. Então, se você está passando por uma situação dessa, está em dúvida se vai, se não vai, acha que não é uma boa não ir, não vai. Não se preocupe que os outros vão pensar.
Preocupe com você. Esse é um momento seu, pessoal. O que os outros vão dizer da mesma forma se você for ou se você não for. Se tiver de comentar negativamente. Então, dessa forma, a criatura abranda o impacto da perda, fazendo um retreinamento introspectivo. É o que eu digo. Renovar-se também. Já que o espírito do desencarnado vai passar por uma reciclagem, uma nova consciência, um novo aprendizado, um novo tudo. Um tempo para ele ir para lá, rever, né? E absorver tudo que ele aprendeu para botar em prática na próxima existência. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Com toda essa certeza, essa mensagem do Antigo Testamento incita-nos a uma aceitação incondicional aos desígnios da existência divina. O Criador da vida fez com que a natureza se manifestasse no eterno reciclar de experiências e energia, numa constante mudança de formas e ritmos em nossa viagem maravilhosa de conhecimento através da imortalidade. Quando nossa visão se liga em nossa pura existência, vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que o nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez diante da nossa jornada evolutiva. Não existe perda, não existe morte. Assim garantiram os espíritos amigos de Allan Kardec.